Bom dia, eu sou o professor Luiz, E eu estarei ministrando para vocês o conteúdo de equilíbrio químico. Sou professor de Química e nós vamos, hoje, ver aqui o equilíbrio químico, fazendo um aprofundamento de corpos, saúde e linguagens que pertence à unidade curricular Corpos em Movimento, Cultura e Ciências, pertencente ao componente curricular Equilíbrio em Movimento. Muda o slide, fazendo favor. Então, olha lá, ó. Nós temos aqui, a habilidade que é levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica dos fenômenos da natureza e de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Muda o slide. Muito bem. Habilidade do currículo paulista. Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos, produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável e o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, os nossos objetivos de hoje são retomar o conceito de equilíbrio químico, investigar e analisar a perturbação no equilíbrio químico, investigar e analisar reações de equilíbrio químico no corpo. Então, retomando o conceito de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico ele está relacionado, àquele momento no qual uma reação química tem a velocidade direta igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, reação direta será o momento em que eu tenho o objetivo de produzir produtos. Isso é uma coisa do interesse da indústria. Reação inversa é quando eu tenho algum tipo de perturbação ou problema no meu equilíbrio, Na maioria das vezes esse produto começa a ser decomposto e a produzir reagentes. Isso não é interessante energeticamente falando, tá? Então, estudante que tem o seu diário de bordo, anote as suas observações aí, por favor. Constante de equilíbrio é um valor sem unidade, obtido da divisão entre a multiplicação da concentração dos produtos pela multiplicação da concentração dos reagentes, certo? Então, o que nós temos que entender? Eu estou falando aqui que eu tenho que multiplicar todos os produtos que foram produzidos na minha reação por todos os produtos que foram também produzidos na minha reação, certo? Aqui em cima. Nesse caso, nos nossos produtos aqui, nós só temos um produto que foi produzido durante esse processo reacional, tá? Então, eu combinei aqui o gás nitrogênio com o gás hidrogênio e produzi o gás amônia, certo? E aí só tinha um único produto e eu coloquei a concentração de amônia, que está entre esses dois colchetes, que está no meio desse quadrado aqui, na verdade, e elevei a esse número que está aqui na frente, que a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? Logo em seguida eu fiz o contrário. Tracei aqui uma reta, vim aqui, peguei esses valores que estão aqui, coloquei dentro de quadrado também, certo? Peguei esse 3 que está aqui na frente e elevei lá em cima, também chamado de coeficiente estequiométrico, tá certo? Então aqui nós temos, a reação que representa a constante de equilíbrio da produção do gás amônia. Então nós temos aqui mais uma vez, para a gente recapitular. Eu tenho a concentração de amônia gasosa produzida elevada ao quadrado. Esse quadrado é esse 2 que está aqui na frente do meu produto formado, tá certo? E a mesma coisa eu fiz aqui, Peguei a molécula de hidrogênio que tem 3 na frente, coloquei ela no meio do quadrado e elevei a 3, ou ao cubo. E o gás nitrogênio, não tem nada atrás dele aqui. Aí é que nós nos enganamos. Nós temos o número 1 aqui que não precisa ser representado. Então eu coloquei aqui o gás nitrogênio no meio dos quadrados e não precisa de eu colocar 1, porque o 1 já subentende-se que ele está fazendo parte ali da nossa reação, certo? Muito bem. Então naquela reação que nós vimos lá atrás, nós temos a concentração de amônia, NH3, elevado ao quadrado, representando o produto da minha reação química. Então a amônia é o produto. Por quê? O produto de uma reação química sempre será aquele composto
de interesse a ser obtido. Então, o produto é o composto, né? Desculpa. O produto é o composto de interesse que irá ser obtido quando nós conduzirmos uma reação química. Nesse caso, era a amônia, ou seja, 2 moléculas de amônia que foram obtidas. E as concentrações, né, que estão no denominador, que estão debaixo da divisão. E as concentrações de gás hidrogênio, certo? E gás nitrogênio, representando os reagentes que se combinam para formar o meu produto. Então, toda vez que eu tenho uma reação química, eu tenho de um lado os reagentes, do outro lado o produto. Então, os reagentes são a matéria-prima, são o material que eu irei reagir os dois para que eles formem um produto do meu interesse. Tá certo? Muito bem. Aqui nós temos, então, a representação matemática, né, da nossa constante de equilíbrio. Como que nós vamos fazer isso aqui? Então, as constantes de equilíbrio, elas podem ser em função de 2 grandezas, ou em função da concentração, ou em função da pressão. Sempre deverá ser escrito dessa forma. Então, eu tenho aqui, ó, Kc, constante em função da concentração. Eu tenho o gás amônia, certo? Tem o gás amônia elevado ao quadrado, que vem lá da reação que nós vimos no início. E aqui eu tenho o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Logo em seguida eu tenho a constante Kp, que ela vai ser igual à constante Kc. Por que que a constante Kp e Kc são iguais nesse processo reativo aqui? Porque todos os reagentes e produtos que foram obtidos ou que foram utilizados no processo, eles estão no estado gasoso, certo? Então, toda vez que eu tiver reagentes todos e os produtos no estado gasoso, o que vai ocorrer? Eu tenho que Kc será igual a Kp, ou seja, a constante em função da concentração será igual a constante em função da minha pressão no sistema, tá certo? Agora, existem alguns casos que nós deveremos ter alguns cuidados especiais na hora de representar isso aí. Porque é importante lembrar que na constante Kc só escrevemos produtos e reagentes que estejam no estado gasoso e líquido, certo? Então, na constante Kc, constante em função da concentração, eu só posso escrever naquela continha da constante aqueles que estejam no estado gasoso, líquido e também o aquoso, né? Que é uma coisa mais para o ensino superior, essa parte de aquoso, certo? E aqui, na constante Kp, é importante nós observarmos que nós só escrevemos reagentes e produtos no estado gasoso, porque não é possível, né? Você medir o grau de liberdade tão grande que um produto gasoso tem em relação a um que esteja no estado líquido ou dissolvido em alguma substância líquida. Tá certo? Então, retomando, na constante Kc, só escrevemos produtos e reagentes que estejam no estado gasoso e líquido. Na constante Kp, só escreveremos reagentes e produtos que estejam no estado gasoso. Observação importante que nós temos que tomar muito cuidado na hora de realizar, né, os cálculos referentes à constante de concentração. Toda vez que eu tiver produtos ou reagentes sólidos, eles não irão entrar na representação da constante. Por que que isso não vai acontecer? Porque sólido, né, é uma espécie de produto químico onde as partículas que compõem o sistema, elas estão muito próximas, elas estão muito organizadas e elas não têm muita liberdade, né, no meu sistema. Então não tem como eu medir isso. Toda vez que eu falo de constante em função de concentração ou em função de pressão, eu estou medindo o grau, né, de liberdade de partículas dentro do meu sistema. É isso que eu estou fazendo. E um sólido não tem liberdade, porque as partículas, né, estão unidas muito fortemente umas às outras por forças intermoleculares, né, que nós vamos ver em uma próxima aula esse processo. Então, para gravar bem, sólidos não entram nessas constantes, porque a sua concentração não varia e a pressão não exerce sobre eles influência em função de sua organização. Então, quanto mais organizado for um produto químico, um composto químico, menos liberdade tem essas moléculas e menor vai ser a sua concentração, né? E menor vai ser a sua pressão gasosa. Está bem? E aqui nós temos, né, um exercício. Né? Escreva a constante de equilíbrio
para a reação de produção do ácido iodídrico. Lembrando que nós temos que ver a primeira coisa, quando nós formos, né, aqui fazer a nossa reação. O que nós vamos observar aqui, que é muito importante? O estado físico, ó, de cada um, não tá, precisa de funcionar aqui, ó, certo? Nós vamos ver aqui o estado físico, ó, de cada um dos nossos reagentes e de cada um dos nossos produtos, certo? Todos aqui nós observamos que estão no estado gasoso e estão a 500 graus Celsius. Observar a temperatura é muito importante, certo? Quando eu tenho gases, né, em uma temperatura tão elevada quanto 500 graus Celsius, nós temos uma liberdade de partícula muito grande no espaço, porque o calor provoca o aumento da velocidade, né, o aumento da energia cinética dessas partículas, ou seja, a energia relacionada ao movimento. Né? Então elas estão livres e estão se movimentando com bastante velocidade, certo? E isso dá a elas maior liberdade. Tudo bem? Então vamos ficar com esse exercício aí para nós fazermos. Vamos lá então. Preciso de fazer a continha aqui. Então vamos lá. Então aqui nós temos um exercício, né, onde ele nos diz que escreva a constante de equilíbrio para a reação de produção do ácido, né, o gás iodídrico. Então eu vou escrever a concentração de equilíbrio para esse processo reacional que eu estou conduzindo. Qual que é a primeira coisa que nós devemos observar para que nós cumpramos a regra na hora de escrever constantes? Então o que eu tenho que fazer aqui? Vou observar o estado físico de todos os meus reagentes e de todos os meus produtos. E aqui nós observamos, ó, que todos eles estão no estado gasoso. Se todos eles estão no estado gasoso, então eu já sei que constante Kc, que é em função da concentração, será igual a constante Kp, que é igual a constante em função da minha pressão. Tá certo? Muito bem. Se as duas são iguais, então agora eu vou iniciar, né, a montagem da equação. Muito bem. Então eu sei que produtos, concentração dos produtos será dividido pela concentração dos reagentes. Sempre será assim, certo? Então o meu produto aqui, ó, é o ácido iodídrico, o HI. Então, Kp é igual Kc, tanto faz, não tem problema, né? Será igual concentração de HI elevado ao quadrado, que é esse número que está aqui na frente, dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2, que é o iodo no estado gasoso. Então a minha constante, né, vai ser escrita dessa forma que nós fizemos aqui. Então quando eu não tenho nenhum número sendo representado aqui atrás, ó,
eu tenho que colocar o número 1. Né? Na verdade, o número 1 está ali. E ele não precisa de ser representado nem como coeficiente estequiométrico e nem como potência aqui na hora de escrever, né, a minha concentração, certo? Então é isso que nós tínhamos aí que fazer. Tudo bem? Vamos lá então. Equilíbrio químico. Então nós precisamos conhecer o equilíbrio químico, seus conceitos e constantes, visto que ele descreve, né, a manutenção da vida. Todo momento em nosso corpo ocorrem reações químicas, as quais compõem o processo que nós chamamos de metabolismo. Esse processo tem como objetivo promover transformações químicas que produzam energia por meio dos alimentos os quais nós ingerimos. Então, o equilíbrio químico é de fundamental importância, né, que nós conheçamos ele, porque é ele que governa a nossa vida, é ele que mantém a nossa vida. Por exemplo, vamos supor que nós façamos aí a ingestão de um copo de suco de limão muito forte, né, ou de uma colher de vinagre. Isso vai acidificar o organismo. Acidificando o organismo, o nosso sangue tem um sistema, né, de tampão. E esse sistema, nós chamamos ele de homeostase. Quando o equilíbrio sanguíneo é perturbado por algum agente externo, o que vai acontecer? Ele vai retornar ao início. Ou seja, toda vez que o meu equilíbrio é perturbado, ele tende a se deslocar na direção contrária, a fim de reestabilizar e manter da mesma forma que estava, certo? Porque senão toda vez que o meu sangue for perturbado, o equilíbrio do meu sanguíneo for perturbado, eu posso ter a desnaturação proteica. Nós sabemos que o nosso corpo ele é formado por diversas proteínas e elas irão então perder a sua estrutura natural. Se elas perderem a sua estrutura, consequentemente elas deixarão de desempenhar a sua função. Então, se eu altero o equilíbrio, eu altero o pH. E eu alterando o pH, eu vou provocar desnaturação proteica, certo? A desnaturação proteica é nociva, tá certo? Porque se uma proteína perde a sua estrutura, ela consequentemente vai deixar de desempenhar a função que ela deveria. E isso não é interessante, né, para a manutenção da nossa vida. Muito bem. A todo momento em nosso corpo ocorrem reações químicas, as quais compõem o metabolismo. Então, o metabolismo é um processo onde nós temos uma sequência de várias reações químicas que precisam estar devidamente equilibradas. Elas têm que estar em equilíbrio, certo? Para que a vida seja mantida, porque a partir do metabolismo é que nós vamos obter a energia necessária para a manutenção da nossa vida. Porque um corpo humano ou de qualquer outro ser vivo ele só funciona quando há transformações de energia. E para que essas transformações de energia ocorram de maneira satisfatória, é necessário que um equilíbrio químico seja estabelecido, certo? Onde a velocidade de produção do meu produto seja igual à velocidade de decomposição. Ou seja, todas as velocidades deverão ser igual a zero. Isso é que nós consideramos como equilíbrio químico. Existem outros casos, né? Onde esse equilíbrio pode ser perturbado e nós chamamos isso daí de princípio de Le Chatelier, certo? O que é que o princípio de Le Chatelier nos fala? Toda vez que um equilíbrio químico for perturbado, ele vai se deslocar ao máximo possível, a fim de minimizar a perturbação que foi causada por aquele agente externo, tá bem? Então é isso. Muito bem. Então, é o que nós temos aí para nossa aula, certo? É o que nós temos visto aí. Na próxima aula, o que nós veremos? Constante de equilíbrio em função da concentração e pressão, as importâncias do equilíbrio químico para a vida. O que vem por aí? Perturbação de um sistema em equilíbrio, que é o que nós iniciamos falando aqui hoje, né? Nós falamos a respeito da perturbação do equilíbrio que é explicado pela teoria de Le Chatelier, tá certo? Então essa aí é a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E aí agora nós vamos abrir então para a interação. Muito obrigado a todos.